AppCast, o podcast da App Brasil. Oferecimento Fibra Agência. Bem-vindos ao AppCast. Esse é o AppCast, o podcast para quem vive, pensa e transforma o mercado de publicidade, propaganda e marketing no Brasil. Quem está comigo hoje como co-host é Henriane Morelli, nossa diretora de ESG e com vasta experiência em tecnologia. Eu sou Lúcia Faria, sou também da diretoria da App e hoje nós vamos ter um prazer de conversar com Ariel Nobre, que é um profissional que construiu toda a sua trajetória nessa intersecção entre comunicação, a diversidade e o impacto social. Então, o Ariel é uma das vozes que está por trás do Observatório da Diversidade da Propaganda. Não sei se você conhece, mas fica com a gente que você vai conhecer, que é uma iniciativa que vem provocando o mercado publicitário para olhar com mais responsabilidade para a representatividade, inclusão e construção de narrativas, né? O Ariel traz uma visão muito consistente sobre o papel da publicidade na sociedade e esse papel não é só como uma ferramenta de venda, mas como um agente de transformação cultural. Bem-vindo, Ariel. Que prazer te conhecer. Ai, gente, que emoção. Fica nervoso, não. Já tô. Mentira, porque eu sei que você faz palestras ótimas, que você vai no palco e abala. É verdade? É o que dizem. Então vamos abalar hoje aqui. Ariel, vamos começar do começo? Fala pra gente, antes da gente entrar na história do observatório, esse papel que você ocupa hoje, como é que é a construção? Quem é você? De onde você vem essa trajetória para chegar até aqui hoje? Uau. É um programa inteiro com você. Ai, gente, se é para definir um certo início, eu começo em 2016, quando eu estava assim procurando qualquer coisa para pagar meu aluguel. E eu e uns amigos que eram publicitários, eu tinha acabado de chegar de São Paulo. Você tá onde? Eu sou de Minas, mas passei muito tempo no Rio de Janeiro, onde eu fiz faculdade que é de comunicação, mas é em produção cultural. E aí a gente conseguiu, eles me ajudaram a eu participar de uma campanha da Avon em 2016. E Pra hoje, participar como um ator. como um ator, Modelo. como cara bonito. Ai, modesto também. E aí, hoje eu faço comunicação na SPM e eu estudando a representação de homens trans na publicidade brasileira. A gente sabe hoje que essa foi a primeira vez que um homem trans apareceu na publicidade brasileira. Foi em 2016, na Avon. E aqui em junho, né, numa campanha de Pride. Então participar daquilo mudou muito, assim, internamente, externamente, mudou como eu me via, mudou como as pessoas me viam. Foi quando eu tive conversas difíceis, mas definidoras com a minha mãe. Ela começou a me entender mais, me tratar com o meu nome, que é Ariel. Então, isso, e também a possibilidade, o meu nome foi, eles fizeram uma força-tarefa para as pessoas, para a burocracia não chegar tanto na gente, e a gente ser tratado no nosso nome, pronome. E aquilo tudo era inédito, né? Então, aquilo ali foi a primeira vez que em um trabalho as pessoas respeitaram meu nome, meu pronome. Então, aquilo ali mudou alguma coisa. Eu acho que eu tive a possibilidade corporal mesmo de levantar a minha cabeça e de ter alguma autoridade ali. Porque ali eu vi que tudo bem, eu estava só sendo uma carinha bonita, mas não estava, porque ali eu já falei, não, eu quero um bigode de canetinha, eu comecei a me, me entender como assim, pera, essa é a minha história, e eu quero
ser influente aqui. Uhum. Porque eu não quero que só as outras pessoas falem sobre mim. Eu quero falar também. E depois as consequências disso mudou a minha carreira. Na sequência, esse foi o último trabalho da El, que maravilha. Então eu recebi uma bênção dela também. E ali mesmo eu comecei com um amigo, o Gustavo Bonfiglioli, uma consultoria em diversidade, e ali eu adentrei esse mercado e comecei a ajudar agências e clientes que estavam querendo se conectar com a comunidade LGBT, e depois que eu saí da consultoria, principalmente trans, de forma mais que eficiente, de forma autêntica. Uhum. Então, é isso De que... verdade, De né? verdade, real, Uhum. assim, sabe? E afetiva, e considerando a cultura do Brasil, sabe? De tudo que tem de bacana e de desafios e de heranças do nosso passado. Então, eu quis... Foi assim que eu comecei a atuar e foi assim que eu cheguei. Eu cheguei no mercado assim. Não, mas pera um pouquinho. Você tinha que idade nessa época? Porque nós estamos falando de 10 anos atrás. Sim. Eu não vou ser indiscreta perguntar. Quantos anos você tem hoje, Eu né? tinha 27, 28, tenho 38, vou fazer Você tá 39. bem. Caramba, Tá não bem, falaria. tá ó, também não. Sim. Ah, então tá. Aí você foi montar essa consultoria e depois você foi fazer publicidade. Então você está agora na SPM fazendo publicidade, é isso? Eu estou fazendo um mestrado de comunicação e consumo. Tá. E eu estudo e investigo a representação de homens trans e transmasculinos na publicidade brasileira hoje. Então, tudo que aconteceu, basicamente, desde aquele 2016 até hoje. Ai, que legal! Eu Sim. não sabia que você estava fazendo mestrado. Parabéns, Eu que estou. delícia! Sim. E me conta do mercado. O que mais te incomoda no mercado de publicidade hoje? E o que mudou nesses que 10 mudou, anos, né? Porque você está Sim. lá pegando a foice ali, né? Sim, sim. Olha, fazem 10 anos, né? É Uau! muito 10 tempo. anos. Sim. Bom, eu acho que nesses 2016, eu acho que ali estava um interesse, né? Uma Ali. curiosidade. Não. Não, interesse. Eu Interesse. acho que o mercado estava tateando as campanhas de Pride em 2000. Antes disso, teve Boticário fazendo campanhas, mas eram muito tímidas. Por exemplo, essa campanha de Boticário, que não sei se era 2015, era antes de 2015. Não tinha beijo, por exemplo, né? A gente estava começando essas conversas e começando a, pensar, começar essas representações de forma mais afirmativa. Essa do Boticário, eu acho que foi super polêmica, não foi? Foi, mas se a gente vê hoje, você vai falar, nossa, isso deu polêmica, não teve nem beijo. Uhum. Mas a gente pensa na polêmica, né? É. Então, inclusive, eu desafio todo mundo pensa, faz, Pesquisa. pesquisa e vê essa propaganda. Que eu lembro que tinha o Tumblr, né, do raio boticarizador. Tinha muito, a internet bombou, né, com essa polêmica, e se a gente for ver, não era, Hoje nem. não era tanto. Bom, Mas pelo foi menos corajoso de, né? muito. É. Para aquele momento teve muita conversa, né? É. Então eu acho que eu acho que eu vi eu consegui ver um ciclo no nosso mercado, dos primeiros interessados, corajosos, né, que erraram primeiro, que acertaram primeiro, tanto cliente quanto agência, e eu vi essa primeira conversa, depois isso tomando corpo e sendo cobrado mais socialmente do nosso mercado quando a gente entrou na crise humanitária da pandemia, o que é muito interessante, porque quando a pandemia chega, o que chega, na verdade, no Brasil,
e que reconfigura tudo é a morte, né? Eu acho que quem quase morreu na vida sabe que quando a morte chega, ela reconfigura a vida e fica só o que é importante. Então, as maiores, assim, por isso que na pandemia, isso já estava tomando um corpo, isso escala na pandemia. E as marcas estavam sendo cobradas, né? Vocês lembram que Uhum. estavam, a gente estava cobrando as marcas, do tipo, olha, o mundo está passando por isso. E vocês? E a gente, o movimento Não Me Vejo, Não Compro. Então, a sociedade pressionando as marcas por uma representação positiva de si. E hoje, o que eu vejo é um silêncio. Ah, você acha que a gente voltou para trás? Acho, eu acho. Interessante. Eu vejo eu acho que voltou porque sempre existiu esse medo de errar, né? Mas eu acho que agora isso está se acomodando. E, eu acho que existe de novo esse medo de errar. E o que eu ando tentando falar é que a gente precisa fazer e falar com medo mesmo. Entende? Com medo mesmo. Porque a sociedade brasileira continua sendo a maioria mulheres, continua sendo a maioria negros. A comunidade trans não diminuiu, aumentou. Então, essa conta ainda vai chegar na reputação dos nossos clientes, entende? Porque a diversidade é inerente à população brasileira. Então, eu acho um erro a gente retroceder, acho um erro na perspectiva da nossa reputação, e eu acho um erro comunicacional de mercado também, porque o Brasil segue sendo diverso. Então, é um erro a gente achar que isso. E a Isso diversidade faz parte do social, né? E não do negócio. exatamente, faz parte do social, mas faz parte do negócio, porque Muito faz parte mais. da nossa construção de reputação como marca, porque a gente está na vida das pessoas e, as mercadorias, enfim, a nossa profissão comunica coisas, né? Comunica o valor e a gente vende reputação o tempo todo. Então é um erro, ao meu ver, e essa conta vai chegar. Já chegou, eu acho, Eu né? também acho. Eu também acho que já chegou, está muito desconectado. A gente fez uma entrevista num podcast anterior, onde a entrevistada falou dessa desconexão, ela como consumidora, né? E se você, porque eu acredito que se você não tem ou uma consultoria para analisar o que você está fazendo, ou um público, uma equipe diversa, você não consegue se conectar com todos. Sim. E daí o medo de errar. E adorei você falar, achei super ousado. Erra e depois acerta. É melhor do que você retroceder. Conserta rápido, né? Conserte rápido, né? Não Sim. tenha, pode ser ousado, né? E depois você conserta, seja ágil para consertar. Porque senão vai chegar 2030 A e gente aí ainda você tá com medo. e você vai estar engatinhando em 2030, né? Você não vai não estar contratando pessoas trans ou pessoas negras, porque você está engatinhando né? Então, o tempo de engatinhar já passou, entendeu? Já passou. Agora, o observatório, por exemplo, ai, já estou pulando um Não, assunto. vai. Vá, Mas o vá. observatório, por exemplo, fez uma pesquisa para entender, duas pesquisas para entender qual é a situação da diversidade dentro das nossas agências. E a gente fez no final, coletou os dados no final de 2022, início de 2023, e depois a gente acompanhou em 2024, no finalzinho de 2024. E ali tem dados que, né, por exemplo, 30% de pessoas negras, 30% de pessoas negras. Mas
poxa, eu estava até conversando. Peraí. 30% de pessoas negras. E depois, em 2000, os Entendi. mesmos Os 30%. mesmos 30%. Não, ok. Em cargos de liderança. Não, no Não, geral. Não, Tá. Então, poxa, apesar de tudo, ainda não se manter é quase diminuir, né? Porque apesar de É. tudo, diminuiu, né? Então, mas é isso, o Brasil continua sendo maioria negros. Ou, por exemplo, muitas agências se gabavam, antes do nosso censo, que mais de 50% eram mulheres. Mas a nossa profissão ela é feminina. 57% das agências são mulheres. Elas só não estão na liderança. Não estão. Nem na criação. Não. Estão no atendimento, na mídia. No planejamento. No planejamento. Você vê no cafezinho, entendeu? Ainda está nesse lugar. Então, o que a gente quer é colocar o Brasil dentro do lugar que comunica o Brasil com o Brasil. E se pensar, não faz sentido, né? Não é ou mesmo se você pensar de uma perspectiva puramente financeira, que nunca eu acho que é puramente, mas se você pensar, por exemplo, a maior receita de São Paulo são a parte de serviços, que é onde mais aumenta na parada LGBT, que é uma das maiores fontes de renda de São Paulo. Uhum. Então, assim, Não faz sentido. por quê? No ponto financeiro não faz sentido, né? Era para o prefeito colocar tapete vermelho quando eu andasse na cidade. Exatamente. Mas não, né, tem outros interesses também. Então, mas a gente continua fazendo o que a gente está fazendo e também estou pulando as perguntas. Não, vamos embora. Vamos, Isso, a ideia gente é essa. adora. Hoje, né, o observatório nasceu, para quem não conhece, espero que Conte você- do observatório, o que ele faz, O observatório propósito. nasceu em 2021. A ideia dele, né? Porque teve, em abril, a gente ainda estava vivendo numa pandemia, numa crise humanitária, a gente estava em casa, quando passou em regime de urgência para votar na Alesp o PL 504, que associava LGBT com má influência, para, na prática, não influenciar crianças e adolescentes. E, na prática, só inviabilizava qualquer tipo de campanha de comunicação com, abre aspas, diversidade sexual, fecha aspas. Chegou em regime de urgência. Para quem está nos ouvindo, se você quer legislar sobre a publicidade, você tem muitos problemas, mas assim, primeiro que, no mínimo, você tem que saber que você tem que ir para Brasília. Brasília, você tem que começar o papo lá. Então, toda a conversa foi inconstitucional de cara. Uhum. Fora que o nosso mercado é financeiramente 6% do PIB desse Brasil, e a pessoa está aqui em São Paulo com um PL de uma lauda querendo legislar no nosso mercado, sério, isso. Então, isso gerou muito desconforto, né? E em abril, todo mundo com a campanha de Pride, quando se fazia a campanha de Pride, né? Já na sequência para rodar. Então, aquilo... E para mim, né? Imagina, eu atuo entre o comunicação e o ativismo, então aquilo... Então, eu e outros incomodados, a gente se reuniu e a gente queria uma resposta não só da sociedade civil, porque a sociedade civil já estava lá, ó, Mães pela Diversidade já estava fazendo post, já estava protocolando nota, entendeu? Mas a gente queria uma resposta do mercado e que ela fosse propositiva, sabe? Uma resposta do nosso mercado e que a mudança fosse
perene também, uma resposta mais perene. E aí a gente começou a conversar, e aí surgiu essa ideia do observatório, e a partir disso eu comecei uma articulação que gerou, que acabou com a fundação começou o Observatório da Diversidade na Propaganda. Você estava onde nesse momento? Trabalhando em agência? Não, eu estava carreira solo, fazendo consultoria Tá. de comunicação e outros trabalhos. E quantas pessoas se juntaram para fazer? Naquele momento, juntou. É difícil dizer, porque juntou. Tinha uma liderança da Mutato muito interessada, tinha uma liderança da Soco, hoje Droga 5, muito interessada. Tinha, na época, muitas outras agências interessadas, a CPB estava muito interessada, a Publicis estava interessada. Então, e Legal. líderes, na verdade, foi uma coisa de pessoas, Pessoas. sabe? Aham. Mais do que CNPJ, sabe? Tinham pessoas interessadas. E a gente se juntou e a gente começou a pensar, e eu fui sugerindo coisas, né? Fui pesquisando, sugerindo qual era o formato jurídico, e aí fui articulando a partir daí. E aí esse núcleo duro virou minha diretoria, o Felipe Simi virou meu presidente, então foi eu fiquei como diretor executivo. E aí eu servi a primeira diretoria oficialmente de 23 e 24. Que foi quando eu sempre brinco que eu só tinha trabalhado, abrido o MEI, né? Abri uma associação de Não, agência. fácil. Eita, garoto, não me deu muito trabalho. Aí, quando a gente colocou de pé juridicamente, o maior interesse dessa diretoria era, primeiro, existir, né? E depois que a gente já tinha os papéis, o CNPJ, a gente falou assim, gente, vamos ver onde a gente está. Vamos ver onde a gente sabia que a gente queria espelhar a demografia brasileira dentro do nosso mercado. Mas a gente precisava começar. E o começo que a gente elegeu como o melhor foi medir. Então, a gente fez o censo. Então, a gente colocou a grana que a gente tinha, o tempo, o trabalho, nossas reputações, tudo em fazer essas primeiras pesquisas. E foi muito legal, foi muito bom. A gente contratou na época a Gestão Kairos, que já tinha feito isso, já tinha feito outros censos, outras metas, sabe? Já tinha trabalhado com empresas grandes. E a gente foi muito feliz nisso, porque ela conseguiu liderar com a gente junto com esses processos de pesquisa, que nenhum de nós sabíamos, e foi muito legal ter essas primeiras. Saber, né? Saber mesmo. Então, saber que, por exemplo, a gente mediu depois, em 2024. Então, hoje a gente trabalha com as prioridades a partir desses dados. Então, a gente quer colocar mais pessoas negras na diretoria, principalmente mulheres. Você sabe quantos tem hoje na diretoria, assim, de negros? Ai, cara, depois a gente Não, vê, coloca aqui às não, vezes. só se tivesse de cabeça, assim. É o mínimo. É bem menos. Quanto mais a gente sobe, menos. Eu sei que, por exemplo, mulheres do primeiro para o segundo aumentou 9%. Tá, 2024 para 25. De 3 para 24. 26 para 24. Então, aumentou 9% mulheres CEOs. De 0 mulheres negras, aumentou para 3%. E um ponto de atenção foi pessoas com mais de 50 anos, que tinha 5% e depois tinha 6%, mas para quem está escutando, no Brasil tem 28%. Uhum. E pessoas com deficiência também, que tem menos de 1% hoje. Mas as pessoas mais velhas devem ser no cargo de diretoria, Sim. né? Porque a gente vai galgando a carreira, imagino. Sim, mas isso não é um dado que diz que é diverso, né? A gente vê que é diverso de pessoas. Não é. Quando você tem muitas pessoas CEO com ou na diretoria, mais de 50 anos,
diz também, não só, mas diz também que as coisas estão ficando como estão. Uhum. O que a gente vê como diversidade etária são pessoas com mais de 50 anos em cargos mais funcionais, né? Sim, Porque, mas na veja, base. porque veja bem, todo mundo tem que ter o direito de mudar de carreira, entendeu? Seja com 30, 40, seja com 60, entende? Ou 50. Então, a gente percebe a diversidade etária mais dessa forma. E a gente conseguiu, por exemplo, o número de pessoas trans também, que a gente não tinha conseguido no primeiro censo, e a gente fez uma advocacy muito grande Legal. para a gente conseguir, que foi 1,2% de pessoas trans. E a gente, inclusive, conseguiu a nossa meta, a gente queria assegurar 1%. Então, conseguimos. O que mostra que a gente consegue fazer coisas juntos, né? Assim, se a gente juntar, a gente consegue fazer um observatório da diversidade. Se a gente juntar, a gente consegue fazer um censo, né? Se a gente juntar, a gente consegue fazer. Então, é uma honra para mim articular essas possibilidades. E quando a gente não tem dado, a gente não tem meta, Não tem né? nada. Sim, a gente não sabe meio que onde começar, pelo menos, né? Porque no observatório, às vezes quando a gente começa umas reuniões, às vezes eu falo assim para a pessoa da comunicação, olha, a gente não quer exatamente, assim, para ano que vem acabar com o racismo não vai dar, né? Mas fazer um censo e medir quantas pessoas negras, mostrar, aí a gente vai pode. conseguir. Então, Qual que você acha que é a maior dificuldade? Qual a barreira que a gente tem hoje para aumentar o número de pessoas diversas no mercado de publicidade? Porque, em teoria, é um mercado mais aberto de cabeça. Deveria ser. Deveria Quando você ser. entrou, quando entrei na Né? publicidade, todo mundo É. falou, é um mercado super aberto, que Então, aceita todos. Uhul, né? E pá. E eu super feliz. Eu falei, eu como mulher, vou ser abraçada nesse mercado. Você Não foi foi. abraçado na universidade? na universidade, eu acho que sempre, assim, veja bem, eu faço parte da primeira geração de homens trans que a gente vive abertamente como homem trans. Então, ali no início dos anos 2010, ali, foi quando eu me entendi, comecei a me declarar como trans, as cirurgias ainda estavam deixando de ser clandestinas, por exemplo. Para você mudar de nome, você ainda tinha que, por exemplo, tem uma série de questões judiciais. Então, e a gente começou a se organizar. Enfim, a gente é a primeira geração de homens trans que vive abertamente como homem trans. Então, eu não fui abraçado por ninguém em nenhum lugar. Assim, sabe? Eu não fui. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o nosso mercado, ele tem como, entendeu? Pela natureza do que a gente faz, eu acho que tem barreiras, como Todo outro mercado. todos os outros. Porém, eu acho que o fato da gente estar comunicando com o Brasil, isso eu me sinto na autoridade de lembrar aos meus colegas que aqui a maior parte é considerado diversidade, porque o Brasil, numa perspectiva global, é diversidade. A gente viu agora na nossa perspectiva global. A gente lembrou disso quando a gente foi taxado, né? Os nossos produtos, o nosso café foi Então, a gente é considerado diverso numa perspectiva global. E na prática, tem certeza que você não quer comunicar melhor com as mulheres? As mulheres é que fazem as decisões de compra, além de ser a maior parte do Brasil, né? As pessoas negras estão nesse processo de conquistas de direitos e outras conquistas simbólicas. Não, você está comunicando com quem, então? Então, eu acho que o nosso mercado, apesar de não fazer bem esse dever de casa,
de entender como que a gente vai colocar mais pessoas dentro das nossas empresas, eu acho que a gente tem uma deixa que a gente não pode. Quem está ouvindo em casa, aproveitem essa deixa para lembrar os nossos líderes que a gente está num país que a maioria é mulher, a maioria são pessoas negras, uma comunidade LGBT organizada e ativa no consumo. Então, a gente tem essa deixa da gente lembrar os nossos gestores que onde a gente está, né? Onde a gente está? A gente está no Brasil e nós somos diversos. Ponto final. É isso. Vocês vão fazer agora o censo da indústria da Sim. comunicação. Como é que vai ser isso? Vocês vão ampliar essa base? Qual é o próximo passo do censo? Então, o terceiro censo agora. Sim, a gente está articulando o terceiro censo. E junto com essa articulação, a gente está mudando para Observatório da Diversidade da Propaganda para comunicação. Porque a comunicação vai muito além das agências. A indústria da comunicação vai muito além das agências. E a gente quer... a gente entendeu, na verdade, que a gente precisa falar com todo o nosso ecossistema da indústria. Então, o que a gente está fazendo é a gente está conversando com outras entidades setoriais, se aproximando das outras entidades setoriais, para a gente articular um corpus maior nessa terceira edição, ou seja, uma amostra maior, para ser mais representativo da nossa indústria, porque a gente quer saber como está a questão de negritude no live marketing, por exemplo. A gente quer saber. E acho que a sociedade quer saber, acho que o mercado quer saber. Então, a gente está articulando com a Ampro, por exemplo, a gente está articulando com outras entidades para a gente, para que esse censo seja mais representativo que os dois últimos. E tem noção de base? A meta de quantas vocês querem ouvir? Empresas? É legal esse radar, hein? Não, super. É que essas articulações estão meio que acontecendo agora. Tá. Com as entidades. Então, você está indo na entidade tal, conversando com eles. Isso, e como que entendendo a metodologia, como que para ser realmente sério, bacana. Então, a gente está estudando isso, e quem vai fazer esse trabalho incrível, está fazendo já, é a Quantas. E a Carla, que é a CEO da Quantas, é uma pessoa incrível, a Carla Mendes, e está sendo uma honra trabalhar com ela. Tem que vir aqui na FIBA. A Tem que. FIBA é uma mulher negra que é dona da agência, Andréia Pita, e é uma empreendedora, assim, incrível. Tem que vir aqui conversar com ela. Gente, Ai, já, ó. Não, e Daqui o link, participar do né? PPcast também. Vamos já convidá-la. Super. Ai, que bacana. Quanta coisa bacana. E as Gente, pessoas que querem ter acesso a esse censo, como que eu Como é que posso ter faz, esses né? dados? Vai no nosso Instagram e ali vai ter o link para vocês baixarem o censo. Qual o que é o Instagram endereço? Qual é o do Instagram? Conte para nós. O nosso IG é @diversidade na propaganda. Então, a gente está caminhando para o final, porque eu não vi o tempo passar. Também não. Uau! Gente do Incrível, uma céu. delícia de conversa. E eu tenho uma pergunta muito particular aqui. Eu não sei se eu vou cometer um erro e tal. Mas em algum momento você pensa em parar de falar que você é um homem trans? Deixar de ser o ativista ou não? Quando que, sabe, é um sonho, tipo assim, eu não preciso mais falar. É uma coisa minha que você fala assim, que seria tão legal não precisar mais falar, não seria? É que quando eu estava me investigando, né? E vi dessa possibilidade de existência, né? Que era ser homem trans. As perspectivas eram muito ruins. Então, eu lembro que eu ia, na época, a gente ia nos grupos de Facebook, eram grupos secretos, e a ideia era, você precisava juntar dinheiro
fazer um monte de cirurgia cara e aparecer em outra cidade. Uhum. Apagar a sua identidade. E não falar nunca Renascer. sobre isso. Uhum. Então, eu lembro que eu falei, nossa, nem tem dinheiro para ser isso, sabe? Então, eu fiz tudo muito publicamente. Então, primeiro tem essa questão prática, que seria difícil eu apagar tudo isso. E acho que eu não quero. Né? Eu Porque não você é um quero. ativista, você tem uma Sim, missão, é isso. sim. E eu sei que quando eu comecei a me declarar trans, na verdade, quando ver essa possibilidade, eu lembro que eu pensei assim, não acredito que eu sou isso. E eu sei hoje, em perspectiva, que o silêncio da publicidade brasileira e das outras mídias em não mostrar a gente de uma forma afirmativa é que gerou essa imagem negativa, que eu não queria ser trans. Né? A primeira representação que eu lembro foi Meninos Não Choram, que é horrível. Que é horrível, né? Ele precisava esconder quem ele era e quando descobriram, ele foi abusado sexualmente, foi horrível. Então, assim, a mensagem era, você precisa esconder quem você é. Você precisa esconder quem você é. E se a gente descobrir, você vai ser punido. Essa era a mensagem. Uhum. E eu nem sabia, mas hoje eu acredito que sabendo da força dessas mensagens, eu precisava criar outras mensagens, outras imagens, né? Para mim, para eu me imaginar de uma outra forma e para o Brasil imaginar pessoas trans de uma outra forma. E é isso que eu tento fazer na minha missão como ativista e no observatório. Eu acredito que se nós estivermos não só sendo mostrados, mas ali dentro, né, não só no telemarketing, mas no marketing, e criando novas possibilidades de ser trans, de mostrar como que quem somos. Eu acho que a gente, como o Brasil, vai transicionar, né, como sociedade, não só a gente. Todo mundo, né? Sim. E para fechar, essa conversa tá boa, né? Tá. Tá muito boa. Vamos lá. Quando um tempo atrás, a minha agência acompanhou aquele livro de Jamila Ribeiro e compartilhei com os funcionários, tudo para a gente entender melhor sobre o letramento em relação à raça. Sabe? Como que a gente faz para ter um letramento? Ou tem algum livro, alguma dica que você fale para as pessoas agora, tipo, vai ler tal coisa, é o beabá que todo mundo precisa ler ou precisa ver. Nossa, Tem algum? maravilhoso. Vou enganchar uma com a dela. A gente tem uma audiência grande de estudantes de publicidade. Até que dica você daria para esses estudantes que estão entrando no mercado para já entrarem com uma outra cabeça? Olá, a responsa, Ariel. Uau! Sabe que, bom, se você quiser contratar pessoas trans empregos. Aí. E nem pense duas vezes. Mas eu sugiro de fazer uma pesquisa de ouvir pessoas trans que estão próximas a você, sabe? Saber a história, o que aconteceu né? Qual o passado, como que o que essa pessoa gosta, o que aquela pessoa está lendo, está vendo, e com muito respeito ouvir, sabe? Ouvir pessoas trans. Eu acho que é isso. Essa é a melhor, assim, começo, porque às vezes quando eu faço, eu participei eu fiz um letramento para desembargadores aqui de São Paulo, e eu falei, e eles estavam cheios de dedos, assim, tipo, não precisa ser básico, não precisa ser. E eu falei, olha, eu faço isso há 10 anos, e há 10 anos esse é o mesmo brief, precisa ser básico. E eu vou falar, então eu comecei, eu gosto de quando tem uma coisa muito assim, ao invés de tirar, colocar no centro, né? Colocar no meio logo da mesa. E vamos entender o que é básico? Eu vou falar o que é básico para mim. Básico para mim é ser ouvido. Então, eu só tenho a agradecer o AppCast por ser ouvido aqui e eu
espero muito que tenha chegado aí no coração de vocês. Chegou no meu, chegou no Cheguei seu, no meu amiga. também. Então você já tinha atingiu. chego, ó, faz tempo, que eu sou fãzona do Ariel. Então, gente, foi muito boa a conversa, a gente adorou. Teve uma aula que foi só. Eu, particularmente, acho que aprendi muito. Você também, Riane? Também, saindo mais apaixonada do que eu já era pelo Ariel. Ah, eu não conhecia Ariel, conheci hoje, obrigada. E, gente, eu tenho uma novidade bacana. Quem nos segue já sabe, não é tão novidade mais. A gente tem nossa lojinha, canecas, caderninhos, canetinhas, tudo lá, feito com muito carinho pelas alunas. As alunas é uma referência em brindes criativos de qualidade. E a nossa parceira, você entra no www.appbrasil.org.br e clica na loja. Tá imperdível. E esse episódio só foi possível graças ao apoio da nossa casa parceira, a Fibra Agência. Muito obrigada, pessoal da Fibra, que confia na gente, a nossa parceira está nessa jornada. Obrigada a você, obrigada a Muito Eliane, obrigada. obrigada à audiência. Até o próximo Tchau, AppCast. gente. Tchau.